Então, nós temos agora uma outra situação, que é o tetraedro. O que é um tetraedro? Um tetraedro é um sólido geométrico de 4 lados, como diz o nome, tetra. Tem 4 faces. Né? E o tetraedro, ele surge, né? Eles são, se é um sólido de 4 faces, essas faces são triângulos. Então, né? Ou seja, a gente poderia dizer, é uma pirâmide de base triangular. Né? Enfim. O que a gente sabe do tetraedro? Da geometria. A gente for lá na geometria, né, do nosso ensino médio, a gente sabe que o tetraedro, né, o volume do tetraedro é a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, a área da base a gente conhece, né, como é um triângulo. Então, é AC vezes AB dividido por 2. Né? A gente viu isso na semana passada. A área da base é metade da área do paralelogramo. A altura nós já tínhamos visto antes. Né? A altura corresponde ao AD vezes o cosseno de θ. Né? Que é esse ângulo aqui, o θ. Então, se eu multiplico a área da base vezes a altura, aplicando o conceito da geometria, né? Ou seja, eu tenho 1/3. Lembrando, isso aqui também é sempre importante, porque às vezes surge essa pergunta. Ah, professor, mas eu tenho A vezes B, a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso aqui pode ser 1/3 vezes de AB, vezes AB, vezes H? Sim, ou seja, é a mesma coisa, escrever assim como escrever assim. Então, da mesma maneira, eu vou ter 1/2 vezes AB vezes a área, né? Isso aqui é a minha área da base, vezes a minha altura. E, a grosso modo, eu posso, então, verificar que isso aqui nada mais é do que o meu produto misto. Né? Então, né? Ou seja, o meu volume também poderia ser escrito de uma forma mais, assim, uma forma mais precisa, vamos dizer, rigorosa. É um módulo, né, do produto misto. Então, um módulo do produto misto. AD, AC e AB. Porque o volume nunca é um número negativo, né? Sempre um número positivo. E dali, então, surge um sexto, né? Então, 1/3 vezes 1/2 dá um sexto. Então, nós estamos vendo o seguinte, que nós conseguimos sair da geometria espacial, tradicional, e ir para a geometria analítica. Então, as duas fórmulas são equivalentes. Tá? Essa aqui, ela calcula volume lá na geometria espacial, e essa aqui calcula volume do mesmo tetraedro na geometria analítica. E essa fórmula aqui se obtém a partir dessa. Então, isso aqui é importante, né, de você notar que essa similaridade entre as fórmulas existe, ou seja, uma parte da outra. Eu posso sair daqui e ir para cá, como vir da geometria, posso sair da geometria analítica e ir para a espacial, e da espacial para a analítica. Bom, então vamos ver o que isso implica. Vamos fazer um exemplo. Ou seja, então, o volume do tetraedro nada mais é do que 1/6 do volume do paralelogramo, né? Do paralelepípedo. O paralelogramo não tem volume. É paralelepípedo que tem volume. Então tá. Eu tenho 4 pontos, e esses pontos são vértices de um tetraedro. Né? E ele pede calcular a altura relativa em relação ao vértice D. Tá. Como fazer isso? O que é essa altura relativa? Essa altura relativa está marcadinha aqui. Ó.
Tá? Essa é a minha altura relativa. Bom, beleza. Então, como a gente vai fazer isso? Então, para fazer isso, nós temos que recordar lá da geometria espacial. O que a gente sabe da geometria espacial? Que o volume é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Então, se é a área da base vezes a altura dividido por 3, isso aqui, né? Se você tem essa relação, como nós vamos calcular a altura? Bom, vamos ter que descobrir o volume, sabemos descobrir. Sabemos calcular essa área? Sabemos calcular essa área. Então, falta calcular o H. Então, o volume a gente vai usar produto misto. A área, que é essa área aqui, a gente vai usar o produto vetorial. Né? E aí, então, a gente vai conseguir calcular essa altura. Vamos lá. Vamos ver quanta coisa a gente vai acumulando. Eu já disse para vocês, essa disciplina é extremamente acumulativa. Né? Você não pode pegar o que a gente estudou no grau A e jogar num cantinho, não. Né? Tem que saber um pouquinho do que a gente viu no grau A. Então tá. Então a gente conhece como se faz para calcular o volume, a gente conhece como se faz para calcular a área e vamos botar a mão na massa. Então, primeiro, a gente tem que saber quem são os vetores A, B e C. Então, vamos pegar o AB, o AC e o AD. Ah, mas por que esses vetores? Por que eu não posso pegar o vetor BD? Né? Vamos olhar para a figura. Então, primeiro, a área vai ter que ser AB, AC, ou BA, BC, enfim, isso vai ser a área. Tá? O volume pode ser a combinação de qualquer três. O volume pode ser a combinação de qualquer um deles. Porque se eu pegar a combinação de qualquer um deles, se eu quiser fazer AB, AD e CD, vai me formar um volume. Ou seja, ele vai me gerar 3 vetores no espaço. Então, vai me formar o volume desse tetraedro. Se eu quisesse pegar, né, sei lá, se eu pegar AB, CD e BC, também vai calcular o volume do tetraedro, porque eu estou fazendo uma combinação deles. Tá? Vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Aí fica a escolha de cada um. Vai dar o mesmo resultado. Eu sei que quando eu digo que vocês podem escolher quais os pontos e que vai dar o mesmo resultado, eu sei que cria uma certa ansiedadezinha. Tá? Mas é a vida, né, gente? A gente vai fazer de maneiras diferentes, né? E vai chegar no mesmo lugar. Tá? Bom, então eu escolhi essa maneira. Então, eu encontrei os vetores. Né? O AB é B menos A, o AC é C menos A e o AD é D menos A. Se vocês viram no grau A. Né? Como fazia. Então, 5 menos 1, 0 menos 2, 1 menos 1. 1 menos menos 1, 2. Tá? 2 menos 1, menos 1 menos 2, 1 menos menos 1, 2. 6 menos 1, 1 menos 2, menos 3, né? Menos 3, menos menos 1, deu menos 2. Então, nós queremos, para começar, o produto misto. Você quer ter o produto misto. Né? Nós, então, vamos calcular o determinante. Então, calculando o determinante, botei o AB na primeira linha, o AC na segunda linha, o AD na terceira linha. Né? Resolvendo da forma que você mais gosta, eu aqui, como sempre, fui por Laplace. Eu cheguei, então, que o meu produto misto é 36.
Se você fizer por Sarri, vai chegar ao mesmo 36. Tá? Se você mudar um pouco o Laplace, vai chegar ao mesmo 36. E se não chegar, tá errado. Tá, beleza. Então, o que é o volume do tetraedro? O volume do tetraedro é 1/6 vezes o produto misto. Então, 1/6 vezes 36. Ou seja, 1/6 vezes 36 é quanto? 6. Então, o volume do produto misto é 6 unidades de volume. Então, indo para a geometria espacial. Né? O que eu sei da geometria espacial? Eu sei que eu preciso do volume. Conheço o volume? Conheço o volume. É 6. O que falta? Falta calcular a área da base. Como é que eu vou calcular a área da base? AB vezes AC. E aqui não tem escolha. Tem que ser AB vezes AC, como eu mostrei para vocês. Porque o A, o B e o C, eles são pontos da base. Né? Então, você tem que pegar os pontos da base. Você não pode pegar não pode ter o D na jogada, porque o D não é a base. Né? Então, nós já sabemos quem é o AB e já quem é o AC, e vamos ter que calcular o produto vetorial. Como é que a gente calcula o produto vetorial? Recordando a semana passada. O produto vetorial, a primeira linha é IJK, a segunda linha é o AB e a terceira linha é o AC. Né? E qual é o resultado do produto vetorial? O resultado do produto vetorial é um vetor. Né? Então, o resultado é um vetor. Então, que nós vamos ter aqui, nós vamos ter um vetor. Apliquei a regra de Laplace para o determinante. Então, cheguei a 2i menos 6j menos 10k. Então, esse aqui é o meu produto vetorial. Mas, quando nós queremos calcular uma área, eu não quero o produto, eu não quero o vetor. A área é um número, a área não é vetor. Professor, eu acho que tem um i a mais ali que eu acho que tá, né? Oi? Uhum. Ali, ó, no último determinante ali, ó. No outro slide, nesse aí. 4 menos 2, 1 e 3. Tem um i ali também. 2i. Tem um i no primeiro, na primeira matriz e na última. 2 e 2, 3 e 3, 4 e 2, 1 e 4, 4 menos aqui. Não, 4 2 tá não. Ah, tá. Olha. Isso. Casinha. Valeu, obrigado. Tá. Então, quando nós vamos calcular a área, nós não queremos o vetor, nós queremos o módulo, nós queremos o comprimento desse vetor, né? Então, eu fazendo o módulo do vetor, eu vou ter a raiz quadrada, né? Dos quadrados. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 10 ao quadrado, né? Isso me deu 140. Então, deu raiz de 140. Então, a minha área da base é raiz de 140 dividido por 2. Você pode fazer a conta também, né? Ficaria 5,91, 5,92, né? Seria essa área. Vamos deixar assim para o raiz 140. Então, nós já conhecemos o volume, nós já conhecemos a área da base. Falta o quê? Falta o objetivo, né? Qual é o objetivo? Calcular o H. Então tá. Então, no lugar do V, eu vou colocar o 6. No lugar do área da base, eu vou colocar a raiz de 140 sobre 2, vezes o H. Né? Dividir tudo por 3. Então, você pode ter, escrever assim, 6 igual a raiz de 140 dividido por 2, H sobre 3. Então, o 6 vezes 3 deu 18. Né? Raiz de 140 sobre 2, H.
Então, como é que eu vou isolar o H? Eu passo 2 multiplicando 18 dá 36. O 140, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Chegamos a esse valor. Ou você pode fazer a continha, né? 36 dividido por raiz de 140. Isso dá 3,04. Certo? Bom, então é isso aqui que a gente pode fazer com o produto misto.